Você já se perguntou por quê, mesmo orando, mesmo indo à igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, a sua vida espiritual parece não sair do lugar? Já teve a sensação de que está preso em uma rotina sem crescimento, como se estivesse andando em círculos espirituais? Essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Pessoas que amam a Deus, mas sentem que estão paralisadas, sem progresso, sem força, sem novas experiências com o Senhor. A pergunta que não quer calar é: por que isso acontece? E como mudar essa realidade hoje? Meu amado irmão, minha querida irmã, este não é um tema qualquer. Essa é uma questão de vida ou morte espiritual. Porque uma vida espiritual estagnada abre espaço para o desânimo, para a frieza, para a indiferença e pode até nos conduzir à apostasia, o abandono da fé. Por isso a palavra de Deus nos alerta: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. A estagnação espiritual não é normal, não é o plano de Deus para você. Ele quer que você cresça, que você frutifique, que você avance de glória em glória. Mas para isso, precisamos identificar as causas dessa paralisia espiritual. E também precisamos entender os princípios divinos que nos libertam dessa condição, para que possamos experimentar o renovo que o Espírito Santo tem preparado. A Bíblia nos mostra claramente que a vida espiritual é comparada a uma caminhada, a uma corrida, a um processo de crescimento. Em Filipenses 3, 13 a 14, o apóstolo Paulo declara: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo não estava parado, não estava conformado, ele prosseguia, ele avançava, ele tinha consciência de que a fé exige movimento, exige crescimento constante. Então, se sua vida espiritual está parada, é porque algo bloqueou esse fluxo. E a palavra de Deus nos revela pelo menos 5 causas principais de estagnação espiritual que precisam ser confrontadas e vencidas. Primeira causa, a falta de fome e sede de Deus. Em Mateus 5:6, Jesus declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que nos impulsiona na vida espiritual não é simplesmente cumprir rituais religiosos, mas é ter fome e sede de Deus. Quando essa fome se perde, a vida espiritual entra em modo automático. Você até ora, mas sem fervor. Você até lê a Bíblia, mas sem revelação. Você até vai à igreja, mas sem expectativa. É a fome que gera crescimento. É o desejo ardente pela presença do Senhor que nos faz avançar. Sem fome, ficamos estagnados. Segunda causa, a negligência com a oração e a palavra. Irmãos, não existe vida espiritual saudável sem oração e sem leitura da Bíblia. Não existe. A oração é o oxigênio da alma, a palavra é o alimento do espírito. Muitos cristãos estão sufocados espiritualmente porque oram apenas quando dá tempo. Leem a Bíblia apenas quando sobra um espaço no dia, e assim ficam espiritualmente anêmicos. Jesus disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja, é permanecer na palavra, é deixar que a palavra habite em nós. Sem isso, a fé não cresce. Terceira causa, o apego ao pecado e às distrações do mundo. A estagnação espiritual é consequência, muitas vezes, de pecados ocultos que não são confessados, de hábitos que aprisionam a alma, de distrações que roubam o tempo e a atenção que deveriam ser dedicados a Deus. Hebreus 12:1 nos exorta: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, não dá para correr, não dá para avançar se estamos carregando pesos desnecessários. O pecado não confessado é como uma âncora que prende sua vida espiritual. Quarta causa, a ausência de disciplina espiritual. A vida cristã não se sustenta em sentimentos passageiros. É preciso disciplina, constância, perseverança. Paulo dizia: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
1 Coríntios 9:27. Veja, até o apóstolo sabia que precisava de disciplina para não cair. Muitos estão estagnados porque vivem de altos e baixos espirituais, sem constância, sem firmeza. Quinta causa: a falta de visão e propósito. Quando você não tem clareza do seu chamado, quando você não tem consciência de que foi separado para um propósito eterno, sua fé perde força. Provérbios 29:18 diz: não havendo visão, o povo se corrompe. A estagnação vem quando vivemos sem propósito, quando esquecemos que fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Agora, meu irmão, minha irmã, entender as causas é apenas o primeiro passo. O mais importante é saber como mudar essa realidade, como romper com essa paralisia espiritual hoje. E a boa notícia é que a palavra de Deus nos dá as chaves para viver esse renovo. Primeiro passo: reacenda a fome por Deus. E como fazemos isso? Através da busca intencional. Ore pedindo: Senhor, desperta em mim fome e sede pela Tua presença. Coloque-se em ambientes que geram fé. Busque a presença de Deus com intensidade. Jejue. Medite nas promessas. A fome espiritual não é apenas um sentimento. Ela pode ser cultivada. Quanto mais você se aproxima da presença do Senhor, mais fome você terá. Segundo passo: restaure sua vida de oração e leitura da palavra. Não espere sentir vontade. Não espere sobrar tempo. Decida orar, decida ler a Bíblia, mesmo que seja difícil no começo. Com o tempo, o Espírito Santo vai renovando a chama. Separe um horário fixo, estabeleça um lugar de oração, use a disciplina até que se torne prazer. Lembre-se, oração não é obrigação, é privilégio. Palavra não é peso, é alimento. Terceiro passo: confesse e abandone os pecados. Não há crescimento espiritual sem arrependimento. 1 João 1:9 declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não esconda nada do Senhor. Abra o coração, confesse, abandone. O sangue de Jesus tem poder para libertar, para limpar e para restaurar. Quarto passo: pratique a disciplina espiritual. Não viva apenas de experiências emocionais. Coloque em prática hábitos que edifiquem sua fé. Oração diária, leitura da palavra, jejum, adoração, comunhão com os irmãos. Seja constante, mesmo nos dias em que não sentir nada. A constância gera raízes profundas, e raízes profundas sustentam em tempos de crise. Quinto passo: redescubra seu propósito em Cristo. Pergunte ao Senhor: para que o Senhor me chamou? Qual é o meu propósito no teu reino? Busque clareza. Quando você entende que tem uma missão eterna, sua fé ganha direção, sua vida espiritual ganha impulso. Amados, quando aplicamos esses passos, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo sopra novo fôlego sobre nós. A vida espiritual volta a florescer. A chama volta a arder. A fé volta a se mover. Mas talvez você esteja pensando: será que eu consigo mudar hoje? Será que eu tenho força para isso? Eu quero te dizer em nome de Jesus: não é pela sua força, é pela graça de Deus. O Senhor mesmo promete em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não importa há quanto tempo você está estagnado, não importa quantas vezes tentou e falhou, hoje o Senhor te chama para um novo começo. Hoje o Espírito Santo quer soprar vida sobre o que estava morto, quer reacender a chama que estava apagada, quer te levar a níveis mais profundos na presença de Deus. Então tome uma decisão agora. Não adie. Não espere mais um mês, mais um ano. Não deixe para depois. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de romper com a estagnação espiritual. Levante-se em fé, ore com ousadia, confesse seus pecados, restaure sua vida de oração e palavra. Volte a sonhar com os planos de Deus. Volte a servir com paixão. Porque a vida cristã não é sobre sobreviver, é sobre avançar, é sobre crescer, é sobre frutificar para a glória de Deus. E eu declaro sobre a sua vida: toda paralisia espiritual será quebrada em nome de Jesus.
Toda frieza espiritual será dissipada e você viverá um novo tempo de intimidade, de crescimento e de renovo no Senhor. Não aceite menos do que o plano de Deus para você. O Senhor te chama para avançar, para crescer, para ser cheio do Espírito, para ser luz nesse mundo. Então receba essa palavra como um chamado divino. Hoje é o dia da sua mudança espiritual. Hoje é o dia em que sua vida deixa de estar estagnada e passa a viver em movimento, em crescimento, em poder. Que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo te encha e que a chama da fé arda novamente em seu coração.